Qual a necessidade de você ter o Espírito Santo? O Espírito Santo é o poder de Deus dentro do ser humano. Esse poder te dá condições de vencer os problemas, mas principalmente garante a sua chegada ao reino dos céus. Hoje, capítulo 19 do livro de Atos. Vamos meditar? Meu Deus e Pai, que o Senhor fale conosco e que cada palavra desse capítulo venha nos ajudar a manter nossa fé até o final dessa estrada. Que assim seja. Diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Por quê? A palavra de arrependimento já havia sido pregada a eles. Então, eles tomando conhecimento do arrependimento, foi o que eles fizeram, que era o batismo nas águas, o sepultar da velha criatura. Porém, nunca ainda não havia falado ou mencionado o Espírito Santo para eles. E Paulo veio com esta bênção para eles, né? Aí diz assim o 3, perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. Que maravilhoso, né? Eu só posso dar para alguém aquilo que eu possuo. Por exemplo, se eu tenho amor, eu consigo dar amor. Se eu tenho alegria, eu consigo proporcionar alegria. Se eu tenho paz, eu consigo proporcionar a paz. Se eu tenho o Espírito Santo, eu consigo proporcionar também o Espírito Santo. Mas, se vamos agora imaginar o contrário, se o que eu tenho dentro de mim é ódio, o que eu vou proporcionar? Alegria? Se o que eu tenho dentro de mim é ruim, né, a mágoa, um sentimento de vingança, de ódio, o que eu vou estar dando? Aquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu sou uma pessoa triste, é o que eu vou dar. Se eu sou uma pessoa depressiva, é o que eu vou dar. Então, quando você busca Deus, você recebe a plenitude dele em você. Você passa a dar Jesus às pessoas também. Olha o que o Bispo Macedo diz no 6. Recebeste vós o Espírito Santo? Paulo passou 3 anos em Éfeso, uma importante cidade da Ásia, com o objetivo de fundar a igreja. Ao encontrar alguns discípulos que haviam crido no Senhor Jesus, os indagou acerca do batismo com o Espírito Santo. Eles conheciam apenas o batismo de João Batista, o qual já havia se submetido. Por isso Paulo impôs-lhes as mãos e eles foram selados com o Espírito Santo. Os apóstolos tinham consciência da importância do Espírito. Por esse motivo priorizavam. Quando a pessoa crê na palavra de Deus e se batiza nas águas, como testemunho dessa crença, ela recebe a salvação. Porém, quando ela recebe o Espírito Santo, passa a ter o selo e a garantia de que de fato se tornou propriedade exclusiva de Deus. E aí ele diz no 7. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Interessante, né? Caminho era o nome da igreja, a qual que eram os seguidores do Senhor Jesus. E uma coisa aqui importante, né? Aqueles homens que estavam ali ouvindo a palavra de Deus, por mais que aquela palavra fosse, por mais que Paulo tentasse mostrar que o Velho Testamento havia se cumprido no Senhor Jesus, e provando, mostrando pela palavra, o coração deles estava endurecido. Por maiores provas que haja da mudança de alguém, do testemunho ou da palavra de Deus, enquanto a pessoa manter o coração dela endurecido, já era. Não há conversão, a luz não consegue entrar. No 10.
E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais se levava do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Veja, o que a fé proporciona, né? A fé na palavra de Deus. Paulo era um homem de Deus, mas ele não conseguia curar a todos, porque ele estava ali fazendo a obra, imagine a dificuldade. Mas ele tinha os objetos dele pessoal, que ele falava, olha, leva isso aqui, creia em Jesus, e em nome de Jesus, quando você tocar com essa peça de roupa, o doente será curado. Então as pessoas saíam dali com uma fé tão forte, que elas tocavam naqueles que estavam doentes, e os doentes eram curados. É muito forte isso, sabe? Porque Deus usa os elementos, por exemplo, o próprio Senhor Jesus pegou saliva para curar algumas pessoas, pegou terra. Então ele usa o elemento para despertar a fé, como Paulo estava mandando os objetos dele pessoal para despertar a fé daquelas pessoas. No 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Esses homens aqui, eles já eram exorcistas, quer dizer, há pessoas desse tipo, sempre houve e sempre haverá, né? Que mexe com o ocultismo, que trabalha com os espíritos, pessoas que elas são extremamente pessimistas, né? Muito dadas aos espiritismos. Ela espiritualiza as coisas, então é um perigo, né? O diabo usa isso também como um laço para atrair a pessoa para ele. Olha só o que aconteceu. Esses homens aqui, eles já faziam esse trabalho, mas quando viram que Paulo mandava os demônios embora no nome de Jesus, olha o que ele está fazendo agora no 14. Agora. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Eles foram expulsar um demônio dizendo, esconjuro-vos, sai dele, em nome de Jesus a quem Paulo prega, mas não era o Deus deles, não era a crença deles. Como para Paulo dava certo, ele falou, para nós também vai dar. E o diabo falou assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e você, quem é? Porque eles não tinham a marca. Não adianta você tentar fazer algo que é espiritual sem ter o Espírito Santo em você. Olha o 16. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aqui até o diabo ajudou, né? Mas aqueles homens foram envergonhados, eles foram humilhados, porque eles estavam tentando fazer uma coisa que eles não criam em Jesus, mas achavam que eles poderiam usar o nome de Jesus. Assim há muita gente que, por exemplo, hoje o diabo engana, né? Tem muita gente que usa o nome de Jesus, aí o diabo sai e aqueles espectadores que vêm falam assim, ah, grande homem de Deus, libertou aquela mulher, mas não é o homem, é o nome. O nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes. O nome do Senhor Jesus está acima de qualquer autoridade nessa terra. O diabo sabe, conhece o poder e a autoridade que há nesse nome. Então ele é obrigado a sair. Mas nesse caso aqui ficou como exemplo, porque eles já faziam isso aliado com o diabo. Agora querendo usar o nome de Jesus, em vão, eles foram envergonhados. Aí ele diz assim no 18, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Era muito dinheiro.
muito dinheiro mesmo, para você ter uma ideia o quanto as pessoas gastam com isso. Hoje é assim também. Você vê que as livrarias e os livros que mais vendem são aqueles livros de autoajuda ou aqueles livros espirituais, espiritualistas, né? Daquelas pessoas que buscam isso. Bruxos, bruxas, leitores de mão, essas coisas, signos, todas essas coisas vêm da bruxaria, vêm do espiritismo. E às vezes a pessoa busca isso até na própria religião, para ela então entender que o fracasso dela, os problemas dela é decorrente das coisas que as pessoas fazem contra ela, da inveja que tem contra ela, quando não. A fé é poderosa para bloquear qualquer ação maligna. A fé é poderosa para impedir qualquer espírito maligno de entrar em você, na sua vida. E aqui essas pessoas gastavam rios de dinheiro para comprar livros de espíritos, para tentar entender o mundo dos espíritos, quando era necessário apenas a fé. E aí diz o 20, assim a palavra do Senhor crescia, poderosamente prevalecia. Se o mesmo acontecesse nos dias de hoje, as pessoas ficariam livres dos demônios, parariam de falar e achar que a inveja e a bruxaria têm mais poder do que ela. Elas passariam a usar mais a fé, mais o poder da palavra. Elas ficariam verdadeiramente livres de tudo que elas estão vivendo, né? Infelizmente, há muitas pessoas que o que atrai elas é essa coisa de espiritualistas. No 21, e cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Só lembrando que caminho era o nome dado à igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Jesus não criou a igreja, não criou uma placa, mas aqueles cristãos que se reuniam, foi dado a eles o nome de caminho. No 24, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Lá está de novo. Esse homem aqui, Demétrio, ele então criava um deus chamado Diana, uma imagem, né? E ele ganhava dinheiro com isso. Olha o 25. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Então, quer dizer, Paulo estava provocando aquelas pessoas porque era o meio, o ganha-pão deles, né? Mas eles não estavam interessados, na verdade, em ajudar as pessoas. Eles estavam preocupados com os ganhos dele. Hoje você acha alguma coisa diferente? Há quem ganhe muito dinheiro com imagens, até os dias de hoje. Enriquecem seus bolsos. Essas pessoas, por mais que elas leiam a Bíblia, elas pulam aqueles versículos, aquelas partes em que diz que não fará para ti imagem, nem do que está no céu, nem na terra. E aí vem com aquela desculpa dizendo assim, não, mas é só uma mera lembrança. Mas quem criou aquela imagem, por exemplo, aquele Deus em forma de imagem, esculpiu de acordo com o seu imaginário. Porque a Bíblia não fala nenhum aspecto, e nem muito menos naquele tempo havia uma imagem real, e nem foi criada uma imagem do Senhor Jesus, porque não era esse o objetivo. Então ninguém sabe a imagem real do Senhor Jesus, mas aí as pessoas se enganam, né? Elas gostam de ser enganadas, na verdade. No 27, e não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Engraçado. A primeira preocupação deles não era com a deusa deles, né? Era com o dinheiro no bolso. No 28. E ouvindo, encheram-se de ira
e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônio, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinha juntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-os, os judeus, para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos, unanimemente, levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Eu fico rindo assim, desculpa. É porque tem tanta semelhança com os dias de hoje, né? A imagem que surgiu aqui, a imagem que surgiu ali, é uma imagem sagrada. Infelizmente, o ser humano gosta muito de ser enganado. 36. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque esses homens que aqui trouxestes nem são sacrilegos, nem blasfemam da nossa deusa. Mas se Demétrios e os artífices que estão com eles têm alguma coisa contra alguém, há audiência e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isso, despediu a assembleia. E pronto, alguém com sabedoria, né? Mesmo que adorasse a grande Diana, né? Cadê essa Diana hoje? Acabou, sumiu, desapareceu. Mas ela recebe outro nome, né? E, aliás, em cada país ela recebe um nome diferente. No Brasil é um, aqui em Portugal é outro, no México é outro, e aí vai. Aí segue. Infelizmente, é o engano da religião que desvia o foco principal de Jesus. Não há outro a ser buscado, adorado. Não há outro a quem você deva buscar, senão ao Senhor Jesus. Tá certo? Bem, espero que o Espírito Santo tenha falado com você através desse capítulo de hoje. Se possível, pegue sua Bíblia do Bispo Macedo, se você a tem. Leia os comentários. Deus ainda vai acrescentar muito mais com você. Deus abençoe.